Senadores Carlos Viana, do Podemos, Jacques Wagner e Rogério Carvalho, do PT, devem chegar a Washington, capital dos Estados Unidos, ainda hoje, completando a delegação que deve iniciar as negociações do tarifaço. A nossa repórter Janaína Camelo chega agora no Fast News com mais informações a respeito desta comitiva, quais são os planos para os próximos dias, parlamentares de vários partidos diferentes. Conta pra gente. Janaína Camelo, boa tarde, bem-vinda. Pois é, Kobayashi, muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Esse grupo de parlamentares que está chegando hoje a Washington, então vai se reunir com outro grupo que já está lá, que já chegou anteontem em Washington, né, nos Estados Unidos. E ontem mesmo eles já fizeram uma reunião ali entre eles, preparatória, para alinhar tudo que vai ser discutido, debatido nessas próximas agendas que estão sendo marcadas, né, agendas que estão programadas a partir de amanhã até quarta-feira. Mas embora isso, alguns senadores já começaram a ter algumas tratativas ali ontem mesmo com seus contatos. Então é uma comitiva oficial que foi criada, aprovada pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Então é uma comissão ali, uma comitiva suprapartidária, né? Porque envolve partidos desde o PT até o PL, são 8 senadores no total, Kobayashi. Então uma tentativa de ajudar nessa negociação toda ali envolvendo a aplicação dos 50% de tarifa em cima dos produtos brasileiros ali, uma medida por parte dos Estados Unidos. Então, essas agendas que começam amanhã oficialmente, incluem agendas com empresários, tanto empresários dos Estados Unidos, que têm negócios aqui no Brasil, quanto empresários brasileiros que têm investimentos nos Estados Unidos também. Mas a maior parte ali da negociação vai ser com os parlamentares, né? Com senadores, deputados ali do parlamento norte-americano. Então, vão acontecer várias reuniões. Começando amanhã, na quarta-feira, é o último dia aí dessa comitiva, dessa missão oficial, e aí vai ser, inclusive, encerrada com uma coletiva de imprensa, onde esses senadores brasileiros vão dizer o que se deu algum resultado, toda essa tratativa. Um dos senadores que compõe essa comitiva é o senador Carlos Viana, do Podemos. E hoje, Kobayashi, ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, uma entrevista ali para o Jornal da Manhã. E ele disse o seguinte, que cada um dos senadores está procurando os seus próprios contatos nos Estados Unidos para tentar entender qual é a real motivação por trás dessa tarifa que foi imposta por Donald Trump, que ele promete que vai começar a valer a partir do dia 1º de agosto. O senador disse que, embora o Donald Trump tenha colocado ali como uma das razões motivação política, né, envolvendo ali, no caso, o processo de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, ele acredita que pode ter alguma outra motivação ali comercial, econômica mesmo, e é isso que vai ser tratado nessas reuniões. A gente tem um trechinho para mostrar agora do que o senador disse nessa entrevista para a Jovem Pan. Eu estou aqui hoje em Miami. Ontem tive a primeira reunião com o escritório de representação de exportadores brasileiros ligado ao Partido Republicano, na tentativa da gente buscar uma interlocução real, que nos faça entender de fato quais são os questionamentos que estão por trás desse tarifaço. Hoje, nós teremos outros 2 escritórios também dispostos, mesmo no domingo, a nos ouvir e a levar a nossa mensagem até a Casa Branca de que nós queremos uma conversa fora da política até diplomática que hoje tornou o Brasil um país isolado. O Brasil está completamente isolado, o Itamaraty não consegue contato com a Casa Branca, então cabe a nós buscarmos interlocutores. Então, o senador aí, né, mencionando até essa falta de resultados aí nessas negociações do governo federal com o governo de Donald Trump. Ele mencionou também a questão ali das chamadas terras raras, né, um interesse que os Estados Unidos já mencionou ali oficialmente que tem sim em negociar aqui com o Brasil. O senador, ele disse também o seguinte, que se o tarifaço vier a valer, né, o Donald Trump promete que vai sim começar a valer a partir de sexta-feira, esse tarifaço não vai escolher lado ideológico nem lado partidário. Então, essas reuniões com senadores brasileiros, inclui ali reuniões na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, também com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, e aí fecha na quarta-feira com essa coletiva de imprensa. Então, toda uma expectativa com relação ao que realmente vai ser tratado nessa comitiva oficial com os senadores. Kobayashi.
Muito obrigado, Janaína Camelo. Daqui a pouco você volta com outras informações. Por aqui eu quero já chamar o Rodolfo Marisa, entender dele como é que você está vendo essa comitiva de senadores, alguns empresários inclusive, que estão já nos Estados Unidos tentando resolver a situação do tarifaço. Tem potencial para alcançar alguma solução, Rodolfo? Nelson Kobayashi, olha só, 2 pontos aí me chamam muito a atenção. A primeira, a figura do senador Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, que foi eleito senador aqui por São Paulo. Nós, em todos esses 3 anos, nós não vimos em nenhum momento o astronauta Marcos Pontes se envolver nessas questões políticas. E agora nós estamos vendo aí ele lá nos Estados Unidos se envolvendo nisso. Talvez pelo fato de já ter morado nos Estados Unidos e ter uma boa relação com os políticos que estão na Casa Branca nesse momento. Então esse é um ponto favorável. Pode ser que desse mato aí saia algum cachorro, como dizia a minha avó. O outro ponto que eu tenho para explanar aqui é o fato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não ter ido aos Estados Unidos. Nós estamos vendo várias declarações ao longo do tempo aí, desde que esse tarifaço foi, entre aspas, colocado aqui para o Brasil de 50%, as únicas declarações do presidente da República se manifestam entre ser patriota agora e o nós contra eles. Mas, de fato, era ele quem deveria estar nos Estados Unidos. O alto poder executivo deveria estar, sim, sancionando ou, de fato, encabeçando essa comitiva nos Estados Unidos. Se tem poder ou não, nós veremos nos próximos dias. Eu não creio muito em contos de fadas, Nelson. Eu sou muito mais cético em relação a esses assuntos. A figura do presidente da República tem um peso dobrado e ele não estando lá, eu creio que não vai ter muitas forças. E sobre o impacto do tarifaço para as pequenas empresas, a gente conversa agora com Joseph Cury, que é presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Presidente, boa tarde, bem-vindo ao Fast News aqui da Jovem Pan. Boa tarde, é um prazer estar consigo, ouvintes e telespectadores. Presidente, a minha pergunta é já em relação à expectativa do setor aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais impactado em relação ao que pode acontecer se esse tarifaço vier a ser efetivado no dia 1º de agosto. Você já tem um diagnóstico do impacto em valores da exportação, em empregos que podem ser afetados? Qual é a expectativa do setor caso isso venha a acontecer? Bom, quando se fala de exportação nos pequenos negócios, você está falando de 2 viés. Uma que é exportação direta, a outra que é exportação indireta. Quando nós estamos falando da exportação direta, a esmagadora maioria dos pedidos serão cancelados, como já vem sendo nessa última semana, na expectativa de que a tarifa continue em 50%. A exportação indireta, que é através de fornecedores, subfornecedores de peças, conjuntos para os grandes grupos que exportam o produto final, haverá um impacto na exata medida do impacto das grandes corporações. O que nós estamos assistindo é um cenário muito ruim e, para dizer a verdade, nós não vemos nenhuma medida do governo brasileiro contra os Estados Unidos, mas sim dos Estados Unidos contra o Brasil. Nós não vimos nenhuma medida concreta que justifique isso. Quando nós falamos do aspecto econômico, a balança da exportação é favorável aos Estados Unidos nos últimos 19 anos. Então, a grande indagação é do que é que nós estamos tratando. Acho extremamente importante a ida de representantes do setor privado, senadores, deputados, para tentar abrir canais negociais. Agora, indiscutivelmente, para você fazer um acordo, os dois precisam querer. E nos parece que uma dessas pontas, que é a ponta de quem está impondo a maior tarifa de todas essas negociações ao Brasil, não é o presidente Lula, mas sim o presidente Trump. Ele é o presidente da maior economia, ele tem direito de fazer isso, mas eu acho que a arena negocial é que tem que prevalecer. Acho que nós estamos na mão de um grande negociador, um homem experiente, ilibado, com grande experiência, que é o Dr. Geraldo Alckmin, e quando eles finalizarem uma negociação, aí sim é hora de sentar presidente com presidente. Mas você não senta o presidente da República de qualquer país
com o negociador. Os negociadores é que tem que fazer esse papel. Os estadistas assumem outro papel na nossa avaliação. E nós estamos vendo, estamos há poucos dias aí da possível entrada da alíquota de 50%, e que se ela entrar, significa que a esmagadora maioria de todos os pedidos, diretos ou indiretos, serão alocados em outros países, porque nenhum importador vai pagar um preço mais caro pelo fato de ele comprar do Brasil. Ele só pagará mais caro quando ele não tiver nenhuma outra alternativa. Somado a isso, você tem um problema no sistema financeiro, que ou ele estava financiando ou poderia financiar essas exportações. Nesse cenário, ele não vai continuar exportando e sabe que aquele dinheiro que ele emprestou, dificilmente ele irá receber, porque a empresa, em certos casos, até corre o risco da sobrevivência. Então, este é um cenário, de uma forma bastante rápida e simplista, de uma negociação extremamente complexa. O Brasil tem condições, tem uma área, tem um território, tem bens, tem coisas que o mundo quer pegar. Por exemplo, a Amazônia. Todo mundo quer tomar a Amazônia do Brasil. Quando você fala de terras raras, claro que todo mundo quer. Quando você fala de outros cenários negociais, muitos querem se apropriar. Agora, existem alguns produtos que os Estados Unidos não têm alternativa nesse momento. E isso ele vai pagar o preço mais caro e que vai levar à inflação nos Estados Unidos e vai afetar consumo, vai afetar a demanda, vai afetar emprego lá e aqui, se for introduzido esta alíquota de 50%. Nós esperamos que a arena negocial prevaleça, mas uma coisa está muito bem colocada. Se nós olharmos na história do mundo, aquela célebre frase, vis pacem para bello, se queres a paz, se prepara para a guerra. Eu acho que essa medida já foi aprovada pelo Congresso, foi sancionada, esperamos não usá-la, mas se necessário for, teremos que fazer. Por quê? Porque a negociação que está na mesa não é uma negociação econômica, é uma negociação que afeta a soberania do país. Quando você vira para o judiciário de qualquer país e diz a esse judiciário o que ele tem que fazer, desculpe, isso não é arena negocial. Quando você impõe condições fora de condições comerciais, que é o cenário que nós estamos vendo, é tudo menos uma arena econômica, porque na arena econômica não tem argumento. E nós estamos assistindo o início de uma avalanche de advogados sendo consultados, advogados internacionais, para mover ações, como aconteceu, por exemplo, com o suco de laranja, irá ocorrer com vários outros produtos. Já estão judicializando, né? Isso aí, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, um grande movimento pela judicialização. Presidente, a gente tem mais um minutinho de entrevista, se dá tempo de mais uma pergunta, quem vai te fazer vai ser o nosso analista aqui, o Rodolfo Maris. Presidente, boa tarde. Olha só, segundo o portal Sebrae, são consideradas pequenas empresas aquelas com uma receita brutal entre 360 mil a 4,8 milhões no ano. Ou seja, segundo o próprio portal do Sebrae, 62% das nossas pequenas empresas aqui no Brasil. São 62% das pequenas empresas no Brasil. Qual seria a solução para essas pequenas empresas caso esse tarifaço se mantenha até o mais rápido possível, né? Dia 1º agora está sancionado, mas isso a curto e a médio e a longo prazo? Ok. Primeiro é a questão conceitual. Perante a OCDE, pequena empresa é aquela que tem até 99 trabalhadores. Respeitamos a posição colocada, mas a nível internacional o que prevalece é a OCDE. Quando nós estamos falando agora, hoje, o que é que nós estamos orientando e está dando certo em alguns casos. Negocie com o seu cliente no exterior. Nós tivemos casos de cancelamento de pedidos, por exemplo, pimenta que estava sendo exportado para os Estados Unidos foi cancelado, ele conseguiu colocar esse produto na Holanda, que comprou integralmente o produto. Então, a primeira, tente a negociação com o seu cliente. Outros casos da negociação direta, nós tivemos, por exemplo, no caso de chocolate artesanal feito na Amazônia, onde o importador
pagou um pedaço da tarifa e o exportador arcou com outro pedaço. Isto muda de caso a caso. No médio e longo prazo, a grande indagação é a seguinte: aquilo que está sendo negociado hoje vale? Aquilo que os Estados Unidos sempre propôs ao mundo, que era a base da crença americana, era: nós precisamos ter previsibilidade dos negócios, nós precisamos ter segurança jurídica. Eu quero crer que o que eles estão fazendo e fizeram, eles estão confrontando com o mundo inteiro. E esta forma truculenta de negociações, com todo respeito a cada um dos países, leva a sequelas que ninguém esquece no médio e no longo prazo. Ou seja, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, mas aqueles que puderem achar outros mercados, etc., que o façam. E a crença de que essa imposição negocial vai levar as empresas a se instalarem nos Estados Unidos é uma crença de médio e longo prazo, porque no curto prazo você não aloca uma fábrica em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sim. É um processo longo. E a indagação é a seguinte: o que irá acontecer nessas medidas judicializadas, o que irá acontecer nesse cenário todo e como fica a previsibilidade e segurança. E eu insisto, o Brasil está sendo vítima de aberrações jamais vistas na história moderna que estamos vivendo. Nem na Segunda Guerra Mundial tivemos inserções como estamos tendo, e dizer ao judiciário que ele não tem soberania, que a nossa Constituição, que a legislação não vale. Então, no médio e longo prazo, tentar outras fontes de suprimento, continuar insistindo, mesmo porque exportação é um processo que você não faz de um dia para o outro. Sim. Você demora 1, 2, 3 anos, em certos casos, mais do que isso, para conquistar o cliente. Você demora todo esse tempo investindo em aprovação do produto, em logística, em metodologias consensuais, em normas internacionais, para que esse produto possa chegar no mercado internacional. E isto é extremamente oneroso, isto é péssimo para o importador tentar a mudança de fornecedor e é péssimo para o exportador perder os negócios. Então, no curto prazo, negocie a exaustão. No médio prazo, continue negociando, busque outras fontes para colocar o produto. No longo prazo, estará decidido ou na forma negocial, ou na confrontação, ou em caminhos que nós não gostaríamos de ver, mas que são possibilidades que se colocam. Tá aí, estratégias para curto, médio e longo prazo. Quero agradecer demais a participação conosco do Joseph Cury, que é presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, nos ajudou a entender melhor o cenário dos impactos aí do tarifaço anunciado por Donald Trump e de toda a tentativa de negociação do Brasil com os Estados Unidos. Presidente, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Nós que agradecemos, um prazer estar com você, com os ouvintes, enfim, com o Brasil, porque a Jovem Pan fala Brasil inteiro. Obrigado, grande abraço. Grande abraço, até a próxima.